Peraí, mas voltei? Voltou, Andréia. Te peço desculpas aqui. Caiu o meu sistema. Não tem problema, sim. Estamos em época de pandemia e a internet ela faz dessas coisas. Continuemos, sem problema. Todos me ouvem? Sim. Então, assim, essa questão da análise por amostragem, que era o ponto que eu estava falando, ela é uma coisa que já foi retirada, por exemplo, em vários países, né? Acho que a maneira da gente resolver a falta de investimento, o déficit que nós temos em corpo técnico não é pela análise por amostragem. Por quê? Porque o licenciamento ele é um documento único, né? É preciso que eu lembre que as condições do licenciamento ambiental, mesmo que eu tenha duas atividades empreendedoras iguais, elas não se dão sobre o mesmo ecossistema. Portanto, eu não posso fazer uma análise por amostragem com coisas que são diferentes. Estatisticamente, não serve, né, essa amostragem. Essa amostragem não vai me trazer um retrato médio. Ela não vai me trazer um retrato fidedigno do que está acontecendo se eu pegar a atividade, por exemplo, do empreendimento do Tiago, talvez a realidade do empreendimento do Tiago, mesmo que ele esteja na mesma atividade, no mesmo código do CODRAN lá, de atividade que o Jorge, as condições, o lugar onde o Tiago está fazendo a atividade dele são diferentes do Jorge. Então, na verdade, o que eu estou fazendo com análise por amostragem é aquilo que a gente repete muitas vezes no trânsito, no caso de uma blitz. Tá? Se eu estou fazendo numa blitz, na blitz o que eu estou fazendo? Né? O que faz o agente de trânsito na blitz? Ele para os automóveis por amostragem para verificar qual o percentual daqueles que estão dentro da lei, portanto, estão com o seu IPVA pago, estão com o carro em condições de rodar, estão com a licença de dirigir, com a carteira de motorista em dia. É isso que a gente verifica via de regra, né? Isso que o agente de trânsito faz lá via de regra. Só que não faz a menor diferença para o agente de trânsito se o veículo que eu estou dirigindo é do modelo A ou do modelo B. No caso do licenciamento ambiental, faz. Faz toda a diferença, né? Se eu estiver dirigindo um carro popular de 20 mil reais e tiver com meus documentos em dia, e o Lúcio estiver dirigindo um carro de 200 mil reais e tiver com a carteira vencida, não é a mesma coisa. Mas o carro não faz a menor diferença. Mesmo que o carro do Lúcio custe 200 mil reais, a carteira vencida dele vai dar uma multa. Então, como o ambiente sobre o qual o empreendimento se dá, ele é particular e ele é significativo, a análise por amostragem, nesse caso, ela não é o melhor método para eu ter certeza, né, do que está acontecendo. Como é feita a fiscalização hoje? Ela é feita por amostragem? Deficitariamente ainda é ou feita por denúncia. Na verdade, é essa, né? Mas não significa que nós devemos concordar. O que eu precisaria? Eu precisaria estabelecer um formato de fiscalização eficiente, principalmente levando em consideração o que o município está licenciando, quais são as atividades neste município licenciadas que são de maior impacto, né? Hoje, olhando para trás na história, a gente facilmente poderia dizer: poxa, mas com todas aquelas barragens ali em Minas Gerais, com todas aquelas barragens com dejetos de mineração, por que o órgão ambiental não estava ali em cima das barragens, controlando e tudo mais? Porque engenheiro de obra pronta, né, e gente que prediz o passado, tá cheio. É fácil, né? Dar o resultado do Grenal do domingo passado é barbada. O difícil é dar resultado do Grenal daqui a 2 anos.
Então, essas condições, isto é extremamente relevante de nós levarmos em consideração, e por isso essa questão da análise por amostragem, ela precisa ser bastante debatida, e ela precisa, porque considerando que a lei venha a entrar em vigor, que ela passe, né, pelo controle de constitucionalidade no Supremo, e que venha para aplicação nos estados e municípios, ainda assim, estados e municípios terão de fazer o seu papel, e não é uma simples aplicação da lei, nós teremos de criar instrumentos legais estaduais e municipais para a efetiva aplicação dessa legislação no âmbito do estado e da cidade de Porto Alegre. Portanto, nós temos que pensar em como é que, se for o caso, vamos fazer a recepção dessa lei e a aplicação dessa lei no município. Diante de tudo isso, a gente passa a entender a importância dos municípios e do Estado, na sua totalidade, possuir um zoneamento. Se eu tiver um zoneamento econômico e ecológico, eu tenho muito claro de que atividades com quais potenciais poderão ser desenvolvidas em que parte da cidade. E que parte da cidade eu não vou permitir determinadas atividades. E baseado em dados, e baseado em técnica, e baseado em estudos. Daí a importância da cidade se apropriar e ter o maior número possível de estudos, né, que não vão vir, essa é uma outra questão que vem no debate da aprovação desse PL, é que na verdade, os municípios e os órgãos licenciadores acabam usando o empreendedor para obter estudos que eles não fazem. Gente, bom seria, e nós temos trabalhado arduamente no Conselho do Meio Ambiente para que Porto Alegre possa contratar os seus próprios estudos e confrontar os estudos e dados que o município tem com aqueles apresentados pelo empreendedor. Eu participei de uma atividade assim, quando foi a questão do ainda hoje pendente licenciamento ambiental do Arado Velho, né, da antiga fazenda do Arado, lá do Breno Caldas, em que a gente demonstrou dentro do Coman, a Câmara Técnica do Coman, se debruçando junto com os técnicos da ISMAN, vários furos que haviam naquele estudo ambiental. Inclusive em relação à cota de inundação do Guaíba naquela faixa, inclusive em relação à questão da biodiversidade que havia na fazenda e uma série de coisas, né? Aquele empreendimento ainda está embolado, digamos assim. Então, claro que é importante licenciar, óbvio que é importante a atividade econômica, não há a menor dúvida em relação a isso, e é por isso que eu não gosto dessa postura de pensar que o desenvolvimento econômico ele é um adversário do meio ambiente. A gente tem que derrubar essa ideia, porque essa ideia já foi derrubada nos países desenvolvidos, nos países que estão na ponteira desse debate, inclusive no país que é o exemplo máximo na questão do desenvolvimento do capital, que é os Estados Unidos, né? A gente tem que entender que nós temos que trabalhar mundo juntos, que não existe desenvolvimento econômico, não existe empreendedorismo sem haver a questão ambiental. Eles não são dissociáveis. E dado essa indissociabilidade, a importância de uma boa lei de licenciamento. Mas ela precisa ser efetivamente uma boa lei e uma lei que nós entendamos aonde estão os seus gargalos técnicos, né? Durante o debate da legislação, por exemplo, eu vi um debate que era extremamente complicado. O debate era sobre uma das questões das rodovias, né? Acho que todo mundo acompanhou, porque foi um debate que passou bastante tempo nas redes. Se precisava, se não precisava, licença ambiental para duplicação de rodovia. Ou para fazer pavimentação de rodovia já existente. Essa é uma resposta que não é uma resposta que uma lei nacional consiga dar, porque as questões são muito diferentes. Quando nós pensamos em rodovia, e eu vou pensar, tipo assim, para fazer uma operação tapa-buraco na freeway, eu preciso de licenciamento ambiental, provavelmente o impacto ambiental ali, ele já está feito. Eu preciso fazer uma repavimentação numa rodovia existente, é uma questão.
Se eu estou pensando em ampliar rodovias, né? E aí vamos pensar na BR-471, que liga a Quinta lá em Rio Grande até Santa Vitória do Palmar. Se eu for fazer a duplicação daquela rodovia, que é pista simples, eu vou entrar, né? Obviamente, mais uma vez, dentro do banhado do Taim. Então, opa, ali eu tenho uma outra questão. Então, é muito diferente eu fazer uma operação tapa-buraco na 118, dentro do entorno de Porto Alegre, e eu fazer uma duplicação de uma BR que passa dentro de uma unidade de conservação. São coisas diferentes que não podem ser tratadas da mesma forma. Portanto, uma regra única que diz isso sim ou isto não, ela vai ser sempre uma regra passível de eu sacar da manga um exemplo, outro, e dizer, não, mas isso não se aplica. E foi o que fez, né, o deputado ao dizer, imagine uma rodovia como o Rodoanel no entorno de São Paulo. Gente, esse é um exemplo que não serve, porque eu poderia dizer, então, agora imagine uma duplicação da Transamazônica. São impactos ambientais absolutamente distintos. O que ficou de fora, né? E que preocupa bastante por ter ficado de fora. Algumas outras questões, Lúcio, eu não estou cuidando, mas eu acho que nós estamos assim perto do ponto que a gente vai abrir, né? André, eu acho que fica à vontade, tá? Eu acho que o tema ele é fundamental. Sabe que deixar à vontade é o perigo, né, Lúcio? Mas tudo bem. Não, até meia-noite, tá, André? Por gentileza, até meia-noite, porque aí encerramos o dia. Professora Andréia, professor Lúcio, aproveito para fazer só uma intervenção. Assim que a senhora terminar a exposição, eu chamo para as perguntas, então aproveito para solicitar aqueles e aquelas que tenham perguntas, coloquem no chat, e logo após a fala da professora eu vou lê-las, ok? Obrigada, Juliana. Então, assim, a questão da mineração não é uma questão que nos afete de modo significativo quando a gente pensa mineração de grande porte, como é o caso de Minas Gerais, mas se a gente pensar, por exemplo, da retirada de areia do Guaíba, essa é uma questão que já nos interessa como cidade, né? Então, a questão da mineração de alto risco, de ambas as condições, ela vai ter uma lei específica, e aí é bastante importante que nós fiquemos atentos em relação a isso, porque tudo aquilo que afeta o Guaíba nos afeta como cidade, como um todo. Então, se a gente pensar em mineração de areia para nós aqui, especificamente Porto Alegre, isso é bem importante, né? A questão das atividades agropecuárias, existe uma preocupação bastante grande, que, volto a dizer, não é a realidade do Estado. O Estado cumpriu o seu tema de casa e fez um bom trabalho no CAR, e isso é um trabalho que a gente tem que agradecer ao trabalho que a Farsul fez. Foi um trabalho de excelência, um trabalho exemplar para o resto do Brasil, mas a gente sabe que a realidade do CAR em outros lugares do Brasil não é a mesma, e aí quando eu digo, por exemplo, que basta estar regular no CAR para ter um substitutivo e uma dispensa do licenciamento, isso é bastante preocupante quando eu penso em Centro-Oeste e Norte, né? Lembrando que o fato de estar com essa dispensa não diminui a questão de algumas outras atividades, por exemplo, que afetem o uso de recursos hídricos e desmatamento de vegetação na propriedade rural, ainda precisam de licença específica. Isso a lei não mexeu, né? Mas as atividades agropecuárias, elas são coisas para nós ficarmos de olho, né? Nós, como brasileiros, como um todo. Em relação a Porto Alegre, o projeto de lei traz algumas coisas bastante interessantes, né? Algumas coisas, por exemplo, que vão conversar diretamente agora com o novo marco legal de saneamento. Saneamento é uma vergonha nacional, e uma questão que precisa ser resolvida. Então, ela isenta de licença ambiental as obras do saneamento básico, né? E aí a gente precisa tratar isso com bastante cuidado, porque a gente precisa pensar aí, antes de tudo, e eu particularmente já vou abrir, que eu sou favorável a essa medida pela questão de que eu entendo o saneamento básico como um serviço ambiental.
Então, toda vez que eu tenho dificuldades para liberar obras de saneamento, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu não estou deixando de ter o impacto que o despejo de dejetos irregular está acontecendo, ele continua acontecendo, porque as pessoas continuam morando e os dejetos vão continuar sendo colocados. Então, a questão do saneamento é uma questão que eu, particularmente, é uma opinião muito minha, vi com bons olhos, para que a gente efetivamente cruze a barreira da questão do saneamento no país, né? É uma vergonha, as taxas de esgoto tratado no Brasil, elas são uma vergonha nacional e precisam ser resolvidas. E aí o substitutivo aprovado, ele isenta de licenciamento, né, em relação a isso. Nós precisamos tratar a questão do saneamento como um serviço ambiental que está sendo prestado, porque a opção B é a disposição desses dejetos, né? Não tem a opção C nesse caso. A questão das manutenções em estradas e portos, a questão da distribuição de energia elétrica, aí, na verdade, a gente já tinha, dentro da própria 237, lá, a gente já tinha um entendimento dessas obras que são consideradas, né, de serviços para a comunidade, que são de interesse público. Então, nessa questão, a gente precisa pensar e trabalhar a questão da distribuição da energia, de manutenção de estradas, de manutenção de portos, e pensar isso estrategicamente, né? Porque nós temos que sobrepesar, né? De a quem essa energia está chegando, de que modo nós estamos chegando. É óbvio que nós podemos estabelecer outras políticas, mas efetivamente, até para que a gente consiga ter uma matriz energética eficiente. A gente sabe hoje que existem pessoas com dificuldade de acesso ou com instabilidade de acesso, o que prejudica, né, o interior do país por conta da questão da distribuição de energia e da manutenção de estradas. Manutenção de estradas, eu efetivamente acho que ela não deveria ser objeto de licença. Porque se a gente pensar, mas tem um impacto, tudo tem um impacto, nós temos que fazer escolhas nesse momento, né? E essas escolhas, elas têm que ser extremamente estratégicas. Já eram dispensadas, mas agora ficam pela lei a questão das atividades militares, as obras emergenciais de infraestrutura. Na verdade, precisa ficar muito claro que são obras emergenciais de infraestrutura, e isso é uma necessidade. Os pontos de entrega de produtos abrangidos por sistemas de logística reversa, como os grandes centros logísticos dos marketplaces, né? A gente teve um agora recentemente instalado aqui em Nova Santa Rita. E aí a gente entra num outro ponto, que são vários conjuntos de coisas que eu também gostaria que nós olhássemos do ponto de vista do serviço ambiental que essas unidades prestam. A questão das usinas de triagem de resíduos sólidos, dos pátios, estruturas e equipamentos para compostagem de resíduos orgânicos, as usinas de reciclagem de resíduos de construção civil e os pontos de entrega voluntária de resíduos de origem domiciliar para reciclagem e outras formas de destinação final ambientalmente adequadas. Todos esses itens, no meu ponto de vista, e aí eu estou dando aqui o meu ponto de vista, eles prestam também serviços ambientais. Recentemente, nós tivemos na cidade um relato pela questão da atuação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, junto com a Brigada Militar, aos galpões de reciclagem, né? Os galpões de reciclagem, onde as condições de trabalho e de vida elas são subhumanas, eles prestam um serviço para nós, consumidores, para nós, sociedade que tem poder aquisitivo e a sociedade de consumo. Se nós não enxergarmos o reciclador como um prestador de serviço para a minha atividade de consumo, que tem se feito nessa pandemia cada vez maior, e se eu colocar para essas entidades, e nós estamos sofrendo isso hoje dentro do Coban, uma série de requisitos rígidos, essas pessoas não vão conseguir atender aos requisitos para estabelecer uma licença. A cidade como um todo, o país como um todo, deveria entender que aquilo que faz um reciclador, que faz uma usina de triagem,
É um serviço ambiental pelo qual nós deveríamos estar pagando. Existe um custo naquele descarte e nós deveríamos, como sociedade de consumo, pagar. E as empresas deveriam também pagar por esse serviço ambiental. Então, a questão de uma licença simplificada ou de uma dispensa de licença, que isso vai ser tratado município a município, ela precisa vir para o debate. E com essa provocação em relação aos resíduos orgânicos também, se nós dissemos que o nosso interesse é que os resíduos orgânicos possam ser separados e ir para um pátio de uma compostagem, e eu tiver que estabelecer vários critérios para essa compostagem, eu estou dizendo o seguinte, muito mais fácil, não mais barato, mas muito mais fácil, misturar tudo, botar dentro de um caminhão, ir para a UTC lá da Loma do Pinheiro e mandar todos os dias 15, 20 caminhões viajarem 100 quilômetros para encher aquele buraco que já está quase cheio lá do aterro de Minas do Leão. Então, resíduos como um todo, eu acho que é um debate bastante profundo. Porto Alegre tem um histórico muito grande, é muito capacitada como cidade para puxar esse debate. Com essa provocação em relação a pensar reciclagem e pensar a destinação de resíduos como serviço ambiental, eu encerro, então, a minha fala, Lúcio, cumprindo com o prometido ou o esperado, e me coloco à disposição, então, para a gente continuar batendo papo. Muito obrigada. Andréia, um aprendizado contigo sempre. De antemão já abro para perguntas, tá? A minha pergunta seria muito razoável, Andréia, e me chamou a atenção que no projeto de lei, ao tratar das comunidades indígenas e quilombolas, né, exigiu-se que aquelas que podem, né, participar desse procedimento, né, o licenciamento ambiental é um procedimento, né, onde a licença ambiental é um ato, somente aquelas tituladas, né, veja bem, né, somente as comunidades quilombolas tituladas ou com título já de reconhecimento. Nós sabemos que em nosso país, né, há um processo longo de titulação, né, cujo resultado nem sempre é o mais esperado. Qual é a tua avaliação quanto a isso? Estamos diante de uma hipótese de promoção pelo Estado do racismo ambiental, ou como é chamado nos Estados Unidos, de uma injustiça ambiental. E outra coisa que me chamou a atenção, André, há uma fraca carga de principiológica na legislação. Salvo engano, a citação do princípio da prevenção passa 4 vezes. Os demais, desenvolvimento sustentável, sequer é citado na lei. Pode me chamar a atenção, mas sequer é citado na lei. Quer dizer, a legislação me parece que não tem um compromisso, né, com a carga principiológica que dá conta do meio ambiente no nosso país. Eu talvez esteja equivocado, eu gostaria de saber a tua opinião. Ela é uma legislação bastante técnica, e aí da importância das assessorias legislativas, né? Porque ela é uma legislação que ela não tem realmente uma carga principiológica, porque ela se baseia, ela é uma solucionadora de problemas, né? Ela nasce de trás para diante. Quais são os entraves para o licenciamento e como é que eu destrancho esses entraves? Como é que eu quebro essas barreiras? Então, ela é uma legislação que nasce toda pensando a partir daí. Ela não nasce a partir do princípio constitucional, ela não nasce a partir de um diálogo, nem com a própria 140, nem com a história construída para traçar o licenciamento. Não, ela vem o seguinte, aonde eu estou tendo problemas e como é que eu resolvo esses problemas. Ela é bastante pragmática desse ponto de vista, ela tem esse viés construtivo, né? E eu vou responder a tua pergunta com uma provocação muito simples, né? Por que não se aplicou aos indígenas e aos quilombolas o mesmo princípio da boa-fé que para os produtores rurais e para os empreendedores? Fica a questão. Está respondido, André. Muito obrigado. A Juliana? Então, professor Lúcio, pode falar? Fique à vontade, Juliana. Contigo a palavra. Então, professora Andréia, obrigada, então, pela primeira resposta à pergunta do professor Lúcio. Nós temos aqui no chat
algumas perguntas, então eu vou começar a leitura. A senhora prefere responder em bloco ou prefere responder de maneira unitária cada uma? Não, podemos ir respondendo unitária, a gente responde todas sem problema, até para depois conseguir até costurar algumas coisas. Bacana. Então, eu vou ler a primeira pergunta da Simone Madeira. Ela gostaria de saber, em relação ao se a senhora tem conhecimento da nova legislação sobre regularização fundiária, abre parênteses, REURB 13.465 de 2017, fecha parênteses, em área ambientalmente sensíveis, inclusive em áreas classificadas como de interesse específico e não social. Caso a senhora tenha conhecimento, você poderia comentar brevemente? Bom, então assim, o REURB é uma outra legislação que vai ter que conversar com essa lei, que vai ter que conversar com o Estatuto da Cidade, né? Então, assim, essas conversas entre legislações diferentes, né? A questão da regularização fundiária também é um outro tema que nós vamos precisar enfrentar, porque a gente corre o risco de entrar nessa questão que o Lúcio tocou en passant ali, do racismo ambiental, que é o seguinte, bom, é óbvio que as áreas que eu preciso, via de regra, fazer regularização são áreas ambientalmente mais sensíveis, né? A gente não tem problema de regularização onde os terrenos estavam já plenamente abertos, onde eu tenho um empreendimento claro, onde eu tenho uma área que não é quase que uma área de exclusão. Né? Vou pegar o caso de Porto Alegre, por exemplo. Onde é que eu vou ter REURB? Eu vou ter REURB em áreas em que eu tenho problema de cotas por inundação, então que eu tenho uma discussão de atuação ambiental, em áreas de morro. Né? São essas áreas, as áreas em que eu estou discutindo a questão da regularização fundiária. São áreas onde eu vou ter que tratar de um sistema, de novo, de equilíbrio de contrapesos entre o direito à cidade, o direito à moradia e a questão ambiental. E aí é um outro parte desse tripé, e por isso me preocupa bastante, por exemplo, a legislação do licenciamento não fazer nenhuma menção à questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque daí eu estou entrando com o terceiro tripé da questão dos ODS, que é a questão social. Eu não posso enxergar economia, meio ambiente e sociedade como coisas que são separadas. Então, para tratar de REURB, eu não posso tratar exclusivamente da lei do REURB. Eu vou ter que tratar de plano diretor, eu vou ter que tratar de licenciamento ambiental, eu vou ter que tratar de áreas protegidas, eu vou ter que tratar disso conjuntamente. Não sei se eu respondi, Simone, acredito que não tenha respondido exatamente o que tu queria, mas eu acho que a gente tem que ter essa distinção de que é preciso tratar as coisas juntas e não separadas. O fato de estarem em legislação separada é simplesmente ferramentas separadas, que eu preciso trabalhar em conjunto. Perfeito, professora. Eu aproveito para comentar um pouco sobre isso rapidamente. Como eu sou da área do direito, sou mestranda em direito, essa questão legislativa é muito importante, porque nós temos um arcabouço jurídico. Esse arcabouço jurídico, ele é feito por legislações ordinárias, legislações complementares, decretos e diversos outros instrumentos que, de maneira convergente, devem atingir os fins sociais da Constituição, os fins sociais das legislações específicas. Então, acredito que o que a professora comentou agora para a resposta da Simone seja exatamente nesse sentido. As legislações serem separadas é, na verdade, positivo, muitas vezes, porque tem mais fiscalização, ou mais princípios, ou mais questões que podem ser boas para os cidadãos. Aí, essa foi a minha contribuição pessoal mesmo. Aproveito para dar seguimento às perguntas. Então, Mauro, ele gostaria de saber como ficarão as obras de redes de esgotos que passaram por APP, se o saneamento como um todo não necessitará de licença neste caso. Dou a palavra à senhora.
Bom, aí nós temos duas questões, né? Primeiro, a gente vai ter que ver como é que vai ficar a questão do julgamento do tema 1010 no STJ em relação à aplicação do Código Florestal e das APPs em área urbana. Essa é uma questão e essa é todo um debate novo a surgir, né? E que, na verdade, já está na pauta. Em passando este projeto, tá? Esse projeto ele isenta a questão do saneamento e não faz distinção na questão de que se ele passar por uma determinada, por APP, ele vai ter que ter licenciamento. Não, ele isenta de licença as obras de saneamento. Então, em passando o projeto sem nenhuma ressalva, obras de saneamento, mesmo que passem em APP, não necessitarão de licença. Não significa que elas não terão outras questões legislativas para atender. Mas a licença ambiental, licença prévia de instalação de operação, ela não será necessária. Por quê? Porque a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa questão das APPs, e a mesma coisa, por exemplo, assim, muitas vezes passa por uma APP e precisa fazer aterramento, ou precisa fazer corte de vegetação. A legislação, esse PL, ele não modifica isso. O que ele modifica é da necessidade do procedimento de licenciamento ambiental. Perfeito, então, professora. Posso perguntar agora? Claro. Tá. André, a gente sabe que a questão das tentativas, simplificação da legislação, do licenciamento ambiental e de todos os outros procedimentos, né, é uma grande pressão do poder econômico, né, em reduzir custos, né, de forma simplificada. Claro que o país é muito burocratizado e a gente tem muita coisa para simplificar, né? Mas na questão do licenciamento, a gente percebe que boa parte dos projetos, que às vezes são demorados para licenciar, porque os projetos são ruins, né? O empreendedor não quer gastar. E aí aponta duas coisas bem interessantes, né? O reciclador e o saneamento. O reciclador, né? O catador, hoje vive uma situação horrível, né? Cada vez menos resíduos chegando lá. E agora, alguém aqui questionou no chat, os catadores informais, os catadores piratas, né, que estão sendo autuados, e na verdade a gente não gostaria que todo o resíduo fosse recolhido pelo poder público e levasse para as unidades de triagem licenciadas, né, porque muito catador pirata, né, que atravessa esse resíduo, acaba dispensando o que ele não quer de forma irregular, né, isso é ruim também. Agora, quanto ao saneamento, eu não sei se isentar o licenciamento vai facilitar, vai provocar mais obras, né? Que há um déficit histórico em esgotamento sanitário em especial, isso é muito grande, né? Mas geralmente são grandes obras milionárias, né? Grandes empresas, né? Não, por si só, facilitar ou tirar o licenciamento não vai provocar mais obras, né? Inclusive, são obras que têm muito impacto, principalmente esgotamento sanitário, às vezes esburaca uma cidade inteira, entra em área de preservação, que eu acho que não dá para prescindir de licenciamento, são empresas grandes, com muito recurso econômico, que podem licenciar. As obras da Corsã, eu sou profissional de saneamento, trabalho na Corsã, por décadas não eram licenciadas, né? Então, se adquiriu um grande estoque, um passivo de licenciamento, que passaram a ser licenciadas. E isso é muito importante, porque o tratamento de esgoto precisa atender parâmetros de eficiência, né? Não posso fazer uma estação de tratamento e trato 60%, 50%, ou tem o nitrogênio, tem o fósforo para tirar, enfim, é uma coisa bem sofisticada que eu acho que é questionável. Paulo, assim, em relação ao saneamento, porque o saneamento, do meu ponto de vista, ele tem que ser entendido como um serviço ambiental, né? E não é, via de regra, o órgão ambiental que vai ter condições de fazer esses parâmetros do saneamento. Acho que a gente vai ter que fazer isso, vamos dizer, a Corsã, o DEMAI, eles talvez sejam órgãos muito mais habilitados em relação aos padrões, né? O objetivo da facilitação do licenciamento é porque a gente tem ali uma tentativa, é uma história meio do ovo e da galinha, né? As obras de saneamento não andam,
porque, e aí são algumas questões que estão sendo provas, as obras de saneamento não andam porque elas são caras, porque tem o licenciamento, porque os estudos não andam, porque os estudos não passam. E aí o país continua não andando com as obras de saneamento e os dejetos continuam sendo colocados, né? Então, a questão de não precisar o licenciamento ambiental para as obras de saneamento não significa que a atividade do saneamento não terá parâmetros. A gente não pode confundir as duas coisas, porque o que faz hoje o órgão licenciador é praticamente licenciar a instalação até o início da operação. Depois, quem explora as ETs e as estações de tratamento tem muito mais condições. A gente vê isso, por exemplo, com bastante sucesso, que é o caso do Estado de São Paulo, né? Então, acho que a tentativa aqui é uma tentativa de reproduzir um modelo. O Estado de São Paulo tem um índice de saneamento de esgoto tratado muito superior à média nacional, muito superior ao nosso estado, que é um estado que não tem outras questões e que na questão do saneamento deixa muito a desejar. Então, a ideia é estabelecer como padrão o que foi feito no Estado de São Paulo. Se vai funcionar, da mesma forma que o novo marco do saneamento, que é essa tentativa de passar para a iniciativa privada, se isso vai ser a solução, eu acho que o tempo dirá. Não significa que as empresas de saneamento estão liberadas para fazer tudo de qualquer jeito. Não é esse o entendimento que se tem. O entendimento que se tem é a fim de otimizar o andamento das obras, as empresas não precisam passar pelo órgão o projeto, a etapa de licenciamento, com os estudos de ERRIMA e tudo mais, mas elas próprias vão ter que fazer uma série de estudos, de propostas e de projetos, e eu, particularmente, né, e aí já é muito sonhador, mas eu particularmente acho que essas empresas que estão entrando no mercado deveriam, inclusive, ter uma preocupação muito maior de colocar a questão do ESG e colocar o compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável e com políticas sociais e econômicas no seu entorno, porque são obras caras, são empresas ricas, esgoto tratado é uma atividade de alta rentabilidade, né? Então, de fazer esse retorno efetivo para a sociedade, né? Mas num modelo diferente do que tem sido visto até aqui e que a gente não conseguiu evoluir na questão do saneamento. E essa não evolução, ela coloca uma barreira para o país, né? Porque quem sofre com a falta de saneamento são as pessoas, mais uma vez, que estão à margem da sociedade. Em relação aos catadores, né, eu particularmente acho que nós precisamos regularizar a atividade, reorganizar o sistema, e não acho que o modelo que nós temos hoje, que é de impor uma licença para as cooperativas de catadores, para as associações de catadores, nos mesmos moldes que eu teria para um capitalista, é a solução. Eu acho que nós temos que entender que a cadeia da reciclagem, ela presta um serviço importante. E aí sim, é preciso, obviamente, se cuidar da questão dos desvios, da questão da disposição, mas como está tudo tão informal hoje, tudo pode e nada pode, e a gente vê que as pessoas que tentam fazer a reciclagem nessa parceria com o DMLU dentro das usinas de reciclagem das cooperativas estão praticamente passando fome. A gente vê essa situação que chega para nós no comando. Todas as reuniões, praticamente, durante esse último ano, nós temos debatido essa questão. Perfeito. Então, professora Andréa, espero que o participante tenha se sentido contemplado com a resposta. Passo à próxima pergunta, do Jorge Barcelos. Ele gostaria de saber a opinião da senhora em relação à matéria veiculada em um determinado jornal,
que trata sobre a questão exatamente dos trabalhadores informais. Então, eu vou, abre aspas, ler o que ele comentou. Em 25 de maio, o prefeito multiplicou as autuações de trabalhadores informais da reciclagem por 6, isso é, sextuplicou. Onde foram 57 multas de janeiro a abril, cerca de 14 por mês, enquanto em todo o ano passado, 2020, foram 28 multas, 3 ao mês. Ao mesmo tempo, a matéria afirma que o prefeito suspende multas por descumprimento de horário de estabelecimentos comerciais. Cite 3 prioridades em termos de novos temas, problemas de objetos para inclusão em programas de educação ambiental. Fecha aspas. Bom, vou começar então pelo princípio. Volto a dizer, serviço de reciclagem, na minha opinião, é um serviço ambiental que as pessoas prestam para nós, sociedade de consumo, classe média, que é quem está fazendo o consumo. Então, temos que ter bem claro que nós dependemos das pessoas que hoje estão fazendo reciclagem. Seja essa reciclagem, idealmente ela seria, em um determinado momento histórico nessa cidade, ela já foi modelo para isso, um modelo de coleta seletiva organizada e gerenciada em parceria com o DMLU, em parceria com a sociedade. Se a gente olhar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem os catadores, então, em momento algum, nós podemos prescindir dos catadores, né? Não adianta trazer modelo da Escandinávia, isso aqui não é a Dinamarca, não é a Noruega, não é a Alemanha e não é Londres. Então, eu fui numa viagem a Barcelona e aí na rua não tem lixo e tu abre a lixeira e aquilo vai numa tubulação. Gente, não é a nossa realidade. Regra 1. Não é a nossa cultura. Regra 2. E nós temos milhões de pessoas que dependem da reciclagem hoje para fazer renda. Então, a exclusão dos catadores não é a solução para reciclagem e coleta seletiva. A coleta seletiva num país como o nosso precisa passar pelos catadores. Se a gente hoje tem um universo de catadores que estão cada um por si, porque na verdade o que está acontecendo aqui com o desmonte dos galpões e com a insuficiência do que chega nos galpões, e aí de novo eu vou voltar na questão do Paulo, porque é um problema que não é fácil solução. Porque a gente volta no ovo com a galinha, né? O pessoal dos galpões não ganha o suficiente. Quem está fora dos galpões diz, bom, então eu vou tentar a sorte na rua, pego a minha carreta, pego o meu caminhãozinho, pego o meu veículo que eu tiver e vou a pé e vou catar. E a gente encontra isso todos os dias. A gente encontra as pessoas revirando os contêineres do lixo orgânico para tentar achar algum material para sobrevivência. Porque não é uma opção. Ninguém está lá por opção. Não nos iludamos. Não é uma opção. É uma falta de opção. Então, se essas pessoas estão disputando na rua o resíduo da reciclagem, é porque eu tenho um problema de fundo que eu não estou conseguindo resolver, que é renda de uma outra forma. Quem já foi num galpão de reciclagem sabe que as pessoas que estão ali se submetendo às condições que os galpões estão hoje não é opção também, é falta de opção. Perfeito. Estão lá porque precisam. E a gente precisa, como sociedade de consumo que somos, como pessoas que têm recursos, mais ou menos, suficientes para gastar e gerar resíduos, pagar por esse serviço que eles fazem. Porque anterior a isso era a Ilha das Flores, né? Vamos lembrar que não faz tanto tempo assim, eu sou um pouco mais velha que a maioria, mas não faz tanto tempo assim. O Lúcio e o Paulo, que são da minha idade, lembram bem de que nós estamos falando. Perfeito, então, professora. Eu vou tomar liberdade, então, para encerrar o evento, porque já está dentro do horário estabelecido. Agradeço aos apontamentos, agradeço pela oportunidade também, o professor Lúcio, o professor Andréia, a oportunidade de aprendizado e de debate de um tema que é tão importante
porque o meio ambiente, lembrando a todos, ele é um dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição, ainda que não esteja no artigo 5º, nós temos o artigo 225, se não me falha a memória, que é a proteção do meio ambiente para as gerações atuais e futuras. Então, é um debate que nunca perde a classe, que nunca perde a importância. Então, com essas falas finais, eu passo ao professor Lúcio para um agradecimento e encerro a participação minha por aqui e já desejo uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Juliana. Obrigado mais uma vez por ter construído com a gente. Muito obrigado a todos e todas. Doutor Paulo Renato, doutor Jorge Barcelos, Suzana, Simone, tantos os outros que estão aqui. Nós tivemos uma verdadeira aula hoje com a Andréia. Tá? Andréia, é sempre uma satisfação te encontrar, seja pela URG, seja pela cidade, tá? A gente aprende muito, e aprende do ponto de vista técnico e aprende do ponto de vista do comprometimento com a questão ambiental, que é fundamental. Então, mais uma vez, te agradeço e agradeço a todos e todas. Um beijão para vocês. Obrigado, professor Lúcio. Obrigado, pessoal. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Assim, quando a Juliana fala não está no artigo 5º, eu costumo dizer o seguinte, gente, sem meio ambiente não há vida. Sem a vida, não há pessoas. Sem pessoas, nada existe. A sociedade é feita por pessoas. É isso que faz a sociedade existir, né? O ambiente, ele vai sobreviver. Se a gente tiver um mundo sem pessoas, outras espécies já foram extintas, a nossa talvez um dia vai ser extinta também. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando em sobrevivência de espécie. As pessoas só existem se o ambiente existir. Isso precisa ser muito claro diuturnamente para cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Fica à minha disposição, se alguém quiser meus contatos, o Lúcio tem, né? É fácil de me encontrar também pelo Comão, pelas redes. Um beijo a todos, se cuidem, mantenham o distanciamento, usem máscara, só saem se for preciso, porque não tá para brincadeira. Beijão. Muito obrigado. Beijão. Boa tarde, tchau.